Você já ouviu falar de um homem que nunca provou a morte, mas foi levado ao céu por uma carruagem de fogo? A história de Elias é uma das mais fascinantes da Bíblia, repleta de milagres, coragem e momentos em que Deus revelou seu poder de forma extraordinária. Elias viveu em tempos sombrios, quando o povo de Israel estava mergulhado em idolatria, liderado pelo rei Acabe e pela rainha Jezabel. Mas mesmo em meio ao caos, Deus levantou um homem comum para cumprir um chamado extraordinário. Neste vídeo, você vai descobrir os detalhes dessa incrível trajetória, desde os desafios enfrentados por Elias até o momento em que ele foi arrebatado ao céu. Mas atenção, essa história não é apenas sobre o passado. Ela nos traz lições profundas para aplicarmos em nossa vida hoje. Então, fique até o final, porque você vai aprender como a vida de Elias pode inspirar você a ter fé inabalável, mesmo nos momentos mais difíceis. Não se esqueça de curtir este vídeo, inscrever-se no canal e compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Agora vamos mergulhar nessa incrível jornada de fé. Elias surge na Bíblia em meio a um cenário de profunda crise espiritual em Israel. Seu nome, que significa "O Senhor é meu Deus", já revelava a sua missão: confrontar um povo que havia se afastado completamente do Deus verdadeiro. Elias era um profeta de Tisbé, na região de Gileade, mas a Bíblia não nos dá muitos detalhes sobre sua origem ou família. Ele aparece repentinamente em 1 Reis 17:1, anunciando uma seca que seria um juízo de Deus sobre Israel. A seca não foi um simples fenômeno natural. Ela foi uma resposta direta à idolatria liderada por Acabe e Jezabel, que haviam instituído a adoração a Baal, o falso deus da fertilidade e da chuva. Elias enfrentava um desafio gigantesco: como convencer um povo rebelde a abandonar seus ídolos e voltar-se para Deus. Elias não tinha títulos grandiosos, exércitos ou riquezas. Ele era apenas um homem com um coração disposto a obedecer a Deus. Sua história nos lembra que Deus pode usar pessoas simples para realizar grandes coisas. Você se sente pequeno ou incapaz diante dos desafios da vida? Lembre-se de Elias. Deus pode usar você para ser luz em meio à escuridão. Para entender o impacto da missão de Elias, precisamos compreender o contexto do reinado de Acabe e Jezabel. Acabe foi o 7º rei de Israel e um dos mais perversos, descrito em 1 Reis 16:30 como alguém que fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Mas a influência de Jezabel, sua esposa, foi ainda mais devastadora. Ela era filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e trouxe para Israel a adoração a Baal e a Será, instaurando o culto idolátrico como religião oficial do reino. Profetas do Senhor foram perseguidos e mortos, enquanto Jezabel promovia os profetas de Baal, fornecendo-lhes recursos e apoio. Esse contexto sombrio ajuda a destacar a coragem de Elias. Ele foi chamado para ser a voz de Deus em um tempo em que isso podia custar a vida. O que aprendemos aqui? Às vezes, seguir a Deus significa confrontar sistemas e valores que estão em oposição à sua vontade. Será que estamos dispostos a fazer o mesmo? O primeiro ato público de Elias foi anunciar uma seca em Israel. Em 1 Reis 17:1, ele declara a Acabe: "Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, diante de quem estou, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, exceto pela minha palavra." Essa declaração era mais do que uma predição meteorológica. Baal era adorado como o deus da chuva e da fertilidade. Ao reter a chuva, Deus estava mostrando que Baal era impotente e que só ele tinha controle sobre a natureza. Imagine a ousadia de Elias ao enfrentar o rei mais poderoso do reino e declarar uma mensagem tão impopular.
No entanto, sua coragem não vinha de si mesmo, mas da confiança em Deus. Essa seca seria uma oportunidade para o povo refletir sobre sua idolatria e voltar-se para o Senhor. Aqui vemos um princípio importante. Deus usa circunstâncias difíceis para chamar nossa atenção. Talvez você esteja enfrentando uma seca em sua vida. Será que Deus está tentando lhe dizer algo? Após anunciar a seca, Deus instruiu Elias a se esconder no ribeiro de Querite, onde ele seria sustentado por corvos e pela água do ribeiro. Esse período foi um teste de fé e dependência total de Deus. Os corvos, considerados impuros pela lei de Moisés, foram usados para alimentar o profeta. Isso nos lembra que Deus pode usar os meios mais improváveis para cuidar de nós. Quando o ribeiro secou, Deus o enviou para outro lugar, mostrando que ele sempre tem um plano, mesmo quando os recursos parecem se esgotar. Essa parte da história nos ensina a confiar em Deus, mesmo quando tudo parece incerto. Ele é o nosso provedor em todas as circunstâncias. Quando o ribeiro secou, Deus enviou Elias a Sarepta, uma cidade fora de Israel, onde uma viúva o sustentaria. Ao chegar, Elias pediu que ela lhe preparasse um pão, mas ela respondeu que só tinha um punhado de farinha e um pouco de azeite, o suficiente para uma última refeição para ela e seu filho. Elias, com fé, disse: "Não tenha medo, vá para casa e faça o que você disse, mas primeiro faça um pequeno pão para mim." A viúva obedeceu e Deus multiplicou a farinha e o azeite, sustentando-os durante toda a seca. Essa história é um poderoso lembrete de que quando colocamos Deus em primeiro lugar, Ele cuida de nossas necessidades. Será que estamos dispostos a confiar em Deus, mesmo em tempos de escassez? Após anos de seca, Deus instruiu Elias a confrontar o rei Acabe novamente e desafiar os profetas de Baal. No Monte Carmelo, Elias propôs uma prova para determinar quem era o verdadeiro Deus. Ele desafiou 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azerá, dizendo: "O Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro." 1 Reis 18:24. Os profetas de Baal clamaram o dia inteiro, mas nada aconteceu. Quando chegou a vez de Elias, ele reconstruiu o altar do Senhor com 12 pedras, simbolizando as tribos de Israel, e pediu que derramassem água sobre o sacrifício, tornando-o ainda mais difícil de queimar. Então, ele orou com confiança e Deus enviou fogo do céu, consumindo o sacrifício, a madeira, as pedras e até a água. Esse evento foi um divisor de águas. O povo de Israel proclamou: "O Senhor é Deus." A coragem e a fé de Elias nos ensinam que Deus sempre responde àqueles que confiam nele. O fogo que desceu do céu no Monte Carmelo não foi apenas uma demonstração de poder, mas também uma resposta ao coração arrependido de Israel. Era como se Deus dissesse: "Eu ainda estou aqui, voltem para mim." Esse episódio também nos mostra que Deus não se limita às probabilidades humanas. Derramar água no altar parecia um obstáculo, mas Deus superou isso para mostrar sua soberania. Quando enfrentamos situações impossíveis, devemos lembrar que nada é difícil para o Senhor. Após o triunfo no Monte Carmelo, Elias subiu ao topo do monte para orar pela chuva. Ele se ajoelhou com o rosto entre os joelhos e pediu a Deus que trouxesse chuva novamente. Por 6 vezes, o servo de Elias voltou dizendo que não havia sinal de chuva. Mas Elias não desistiu. Na 7ª vez, o servo avistou uma pequena nuvem no horizonte. Logo, o céu se encheu de nuvens e uma chuva torrencial caiu sobre a terra. Isso nos ensina a importância da oração persistente e da fé, mesmo quando os resultados não são imediatos. Apesar das vitórias extraordinárias, Elias enfrentou um momento de profunda fraqueza. Após ser ameaçado por Jezabel, ele fugiu para o deserto e pediu a Deus que tirasse sua vida. Esse episódio em 1 Reis 19 nos mostra a humanidade de Elias. Deus, porém, não o repreendeu.
Em vez disso, enviou um anjo para alimentá-lo e encorajá-lo. Às vezes, mesmo os mais fortes na fé enfrentam esgotamento. Deus entende nossas fraquezas e oferece restauração. Elias viajou ao Monte Horebe, onde teve um encontro profundo com Deus. Ele esperava que Deus se manifestasse em grandes sinais, como vento, terremoto ou fogo, mas Deus falou em uma voz suave e tranquila. Isso nos lembra que Deus nem sempre se revela de forma espetacular. Muitas vezes, Ele fala conosco no silêncio, em momentos de reflexão e oração. Você está ouvindo a voz de Deus em sua vida? Deus instruiu Elias a ungir Eliseu como seu sucessor. Elias encontrou Eliseu arando com 12 juntas de bois e lançou seu manto sobre ele, simbolizando o chamado para o ministério profético. Eliseu prontamente abandonou tudo para seguir Elias, mostrando sua total dedicação. Esse momento destaca a importância de treinar e preparar a próxima geração para continuar a obra de Deus. Elias teve um papel crucial em anunciar o juízo de Deus sobre Acabe e Jezabel. Ele profetizou a morte trágica de ambos devido à sua maldade. Jezabel, em particular, enfrentou um fim terrível, cumprindo as palavras de Elias. Isso nos lembra que, embora a justiça de Deus possa parecer demorada, ela sempre se cumpre. O momento mais extraordinário da vida de Elias foi sua ascensão ao céu. Enquanto caminhava com Eliseu, uma carruagem de fogo e cavalos de fogo os separou, e Elias foi levado ao céu em um redemoinho. Eliseu, vendo isso, exclamou: meu pai, as carruagens e os cavaleiros de Israel. Segundo Reis 2:11-12. Esse evento simboliza a vitória de Deus sobre a morte e aponta para a esperança da vida eterna. Elias foi um precursor do arrebatamento que aguardamos como cristãos. Elias reaparece no Novo Testamento na transfiguração de Jesus ao lado de Moisés. Isso simboliza a lei e os profetas, testemunhando sobre Cristo. Além disso, João Batista veio no espírito e poder de Elias, preparando o caminho para o Messias. Isso mostra como a vida de Elias transcende gerações, conectando o Antigo e o Novo Testamento. A história de Elias nos ensina que Deus é fiel em todas as circunstâncias. Ele cuida de nós, nos restaura quando estamos fracos e nos capacita a enfrentar desafios impossíveis. Como Elias, somos chamados a ser luz em tempos de trevas e a confiar no Senhor, mesmo quando tudo parece perdido. Elias foi mais do que um profeta. Ele foi um exemplo de fé, coragem e obediência. Sua vida nos desafia a confiar em Deus em meio às adversidades e a sermos ousados em proclamar sua verdade. Se você foi tocado por essa mensagem, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal. Que a vida de Elias inspire você a viver uma fé inabalável.